E aí pessoal, começando mais uma aula agora, vamos continuar o conteúdo de porcentagem, né? A gente viu alguns exercícios de algumas porcentagens que podem ter algumas pegadinhas, né? Que são os exercícios que mexem com alguns conceitos contra-intuitivos de porcentagem, né? Mas agora vamos ver alguns de juros, para a gente entender um pouco melhor esse conteúdo aí, que envolve a porcentagem, né? Os juros usa o conteúdo da porcentagem. Vamos lá. Vê? Primeiro exercício aí. Uma loja vende um liquidificador. Peraí, deixa eu pegar a canetinha. Vende um liquidificador por R$16. Um liquidificador por R$16. Tá bom. Nunca vi, mas tudo bem. Para um pagamento à vista. Ou em duas parcelas fixas de R$9. Uma entrada de R$9 e a outra parcela daqui a um mês, né, 30 dias, outros R$9. A taxa de juros mensais cobrada pela firma está no intervalo, ou seja, ele quer saber quanto que ela está cobrando de juros essa firma. Por quê? Pô, se você comprar à vista, você paga R$16. Se você pagar em duas parcelas, você vai pagar 9 mais 9, que dá 18. Então você está pagando a mais. Então quanto que é esses juros? Bom, então vamos analisar. A gente sabe que o preço de verdade, que qualquer preço de verdade, R$16, que é o que você paga, tá? Isso é à vista. A prazo, você vai pagar R$9 de entrada e mais R$9 depois de um mês, certo? Ou seja, você vai ter pago R$18, como eu disse. Paga R$18 e era 16. Bom, então qual que é o juros cobrado, né? Bom, o juros cobrado, você deveria pagar 16, mas aí vai ter os juros e aí você paga 18. Então o 16 virou 18, tá? Então isso aí vai ser o nosso juros. Então 16 vezes alguma coisa, que é o nosso juros, vai dar 18. Se você efetuar essa divisãozinha aí, 18 dividido por 16, né? Lembrando, por que 18 dividido por 16? Porque o 16 está multiplicando aqui. Eu quero descobrir o I, que é a nossa taxa de juros. Então eu passo ele para cá dividindo, né? O que seria passar dividindo? Lembrando, é dividir por 16 de um lado e dividir por 16 do outro. Se eu dividir esse lado por 16, o 16 dá 1. Então, tranquilo. Ele some. Só que do outro lado, o 18 vai ficar dividido por 16. Isso que seria o passar dividindo, né? Se você dividir isso aí, você vai ter 1,125, né? O que é esse 1? Esse 1 é o 100%. 100% o preço 16, né? 16 é o 1. 1 vezes 16 dá 16. Vezes 0,125 é o complemento para o 18. É o que falta para você completar os R$18. Então, o nosso juros aqui total, né? Seria de 12,5%. Certo? Errado. Tá? Não é assim que faz esse exercício. Tá? Não é assim. Tá? Por que não é assim? Vamos lá. O preço de verdade é R$16. Tá? É R$16. Aí você foi lá hoje no comércio, hoje não, porque a gente está no coronavírus, né? Você comprou isso antes da gente começar, lá em fevereiro você comprou isso aí, tá? R$16, você foi na loja, pô, quanto custa? Custa R$16 ou duas parcelas de 9. Beleza, e ele fala aqui, ó, R$9 é a entrada, ou seja, você vai pagar R$9 lá na loja agora, no dia que você foi lá. Você foi lá, perguntou pro vendedor e você achou melhor que seria que você pagasse R$9 e depois R$9 daqui a um mês, né? Então você teve que pagar R$9 lá na hora, ok? Custava quanto o produto? Custava 16, tá? E você pagou já R$9, embalou o produto e foi para casa. Ou seja, quanto que você está devendo de verdade para eles? O preço do produto é R$16. Você já pagou 9. Você não está devendo 9, você está devendo R$7, tá? Ó, você pagou R$9 de 16. O produto custa R$16. Você pagou 9. Você está devendo R$7 para os caras. Você está devendo R$7 para eles. Se você está devendo R$7 para eles, você está pagando os outros 9 depois em cima desses R$7. Os juros é em cima sempre do que você deve. Aqui, quando a gente fez 16 vezes alguma coisa que dá 18, a gente colocou juros sobre o próprio preço do produto. Mas não é assim que funciona, porque a gente já pagou uma parte, tá? A gente já pagou uma parte. Se a gente já pagou uma parte,
a gente aplica os juros só em cima do que a gente deve. O preço do produto real é R$16. Você pagou 9, falta 7, você aplica os juros em cima dos R$7. Como assim? Funciona assim, ó. Você pagou o cara, você pagou. Só que você está devendo R$7. E aí, esses R$7 que é a sua pendência com os caras. E aí, em cima desses R$7 que eles vão falar assim, bom, já que você está me devendo R$7 e você vai pagar só daqui 30 dias, daqui 30 dias eu vou cobrar 9 de você, eu não vou cobrar 7. Tá? Então, é isso que seria os juros. O juros vai ser aplicado em cima do que você deve, do que falta você pagar para eles. Porque custava 16, você já pagou uma parte. A parte já está no bolso do cara, já foi pago. Você está devendo 7. Então, o juros vai ser aplicado em cima dos R$7. Estou sendo bem incisivo nessa parte, por quê? Porque é bem importante. Tá? O juros sempre é aplicado em cima do que você deve. E quando você for lá no lugar comprar alguma coisa, você vai saber isso, pelo menos. Tá? Se você souber disso, algumas taxas vão mudar. Por exemplo, os caras podem colocar esses juros aqui, ó, para você. Você fala, putz, estou pagando pouco, estou pagando só 12,5% de juros. Não. Você está pagando muito mais de juros, né? Aqui no caso, inclusive, 2,5% seria a alternativa A, né? Mas não é. Se liga, quanto que vai dar os juros que você realmente está pagando, tá? Lembrando sempre, você pagou 9 de R$16, está faltando 7, os juros aplicados sobre esses R$7. Então você está devendo R$7 para o maluco, para os caras lá, só que aí vira R$9. Os R$9 aqui, ó, após um mês, ó, R$9 de entrada, tá? Você já pagou e falta 7. Só que ao invés de ser 7, você paga 9. Então o que era o que você devia R$7, você vai acabar pagando 9 para os caras, tá? Então esse que é o lance. Não é que seria 16 e virou 18. Não, deveria ser 7 e virou 9. E se liga o tanto de juros que é, a diferença de juros que é aqui. O 7 vezes alguma coisa que vai dar 9. 9 dividido por 7, faz essa conta aí, dá 1,28. O que é esse 1? 1 é o inteiro, ou seja, é o 7. O 2,857 é o que acrescenta-se ao 7, né? Então, seus juros aí é de 28%, mais de 28%, na verdade. Então, ó a diferença, é mais que o dobro do que a gente achou, tá? É mais que o dobro. Você está pagando quase 30% de juros, tá? De novo, é 30%. Também tem isso, né? Não é 30% de juros sobre o produto inteiro, né? Sobre a parcela. A taxa de juros dessa loja é de 30%. É muita coisa, tá? Então aí 28,57%, que seria aqui entre 25 e 29, alternativa D, tá? Ah, e ao mês, né? Toma cuidado com isso, né? Eles cobram esses juros por mês, certo? Por quê? Porque é depois de 30 dias, tá? Eles poderiam ter algumas, aqui podia ser ao dia, a semana, ao ano, e aí você poderia acabar se confundindo. Sempre fica ligado nisso, né? É 28 por mês, tá? Então tá entre 25 e 29 por mês de juros. Beleza? Continuando, né? Esse aí é na mesma pegada, só que aí ao invés de ter valores, né? No caso ali tinha 16, pagou 9 e tal. Aqui é só os valores por cima. Valores genéricos. Ele só dá as porcentagens. Vocês vão entender, tá? Uma loja oferece duas formas de pagamento aos seus clientes. 10% de desconto sobre o preço anunciado, se o pagamento for à vista. Então, olha lá, 10% de desconto à vista, entre aspas, né? Você não está ganhando um desconto à vista. 10% de desconto à vista não é 10% de desconto à vista. Significa que ele custa esse preço à vista. Se você, o preço real dele, né, é com os 10% de desconto. Se você quiser pagar parcelado, aí você vai pagar a mais, tá? Enfim, você pode escolher 10% de desconto à vista ou um preço anunciado dividido em duas parcelas iguais a... Duas parcelas iguais, né? A primeira nota da compra, ou seja, uma entrada, e a segunda no 30º dia após a compra. 30º dia, 30 dias, então um mês. A taxa mensal de juros efetivada cobrada no pagamento parcelado é D. De novo, a mesma brincadeira, né? Qual que é o preço real? É 0,9x. Por que 0,9x? Porque x é o suposto preço. Isso aqui é à vista, né? À vista, 10% de desconto.
Quanto que é 10% de desconto? É 0,9 do nosso produto, né? Por quê? Porque 0,1 é os 10% de desconto. Só que é desconto, então eu estou tirando 0,1. Então sobra os 0,9. Então o preço real é 0,9 do preço do X, né? Do certo preço, que é o preço real. Se você quiser pagar parcelado, você vai pagar o X, né? O tal X, que na verdade você vai dividir em duas parcelas de 50% cada uma, né? Metade de uma, metade na outra. Então seria 0,5x mais 0,5x. E repare aqui, né? Esse x é o preço que a loja fala, ó, o preço dele é esse aqui. É esse x, esse é o preço. Se você comprar à vista, você vai ter um desconto de 10%. Só que a gente sabe que na verdade não é assim, né? Isso aqui que é o nosso preço. Esse é o preço real. E esse aqui é com um adicional. Beleza? E aí aquela mesma coisa, né? Putz, era 0,9, você pagou 0,5, não, de imediato, na verdade, se a gente fizesse errado, né? O que a gente imaginaria? Pô, taxa de juros mensal, certo? 10%, né? Porque era 0,9, virou X, então era 0,9, virou 1, então 10%, certo? Não, não é 10%, isso seria o pensamento errado, tá? Bom, vamos lá. Você tem 0,9 e você, de novo, você pagou já 0,5, que essa é a sua entrada. Lembrando, o preço real é o 0,9 e você pagou o 0,5, ok? Se você pagou 0,5, você está devendo quanto? Você está devendo 0,4, tá? É isso que você está devendo. Você está devendo 0,4. Se você está devendo 0,4 e virou 0,5, por quê? Isso aqui é a primeira parcela, essa aqui é a segunda parcela, tá? O produto custa isso. Você já pagou isso aí lá na hora. Pagou metade do produto, tá? Que você resolveu parcelar. Você pagou metade do produto. Tá faltando esse tanto aqui, ó, era 0,9, você pagou 0,5, falta 0,4. Só que ao invés dos caras cobrarem 0,4, eles estão cobrando 0,5, né? Que seria que no exercício anterior, ao invés de cobrar os R$7 que faltava, eles estão cobrando 9. Esse aqui seria o nosso 7 do exercício anterior, esse aqui seria o nosso 9. Ou seja, eles estão cobrando um adicional aí. Então, naquela conta lá do exercício anterior, a gente fez 7 vezes I, que dava 9. Aqui a gente vai fazer, né, 0,4x, que é o nosso preço, vezes o I, que é a nossa taxa de juros, que vai dar um 0,5 aí, né? Então, dividindo por 0,4 no outro lado, né, esse x morre. E aí, se você fizer a divisão aí, né, 0,5 dividido por 4, você vai ter uma taxa de 1,25. Lembrando, 1 era o inteiro, que é o que a gente já tem, né, o 0,4. Se você multiplicar isso por 0,25, você vai ganhar um adicional para dar 5%, que essa é a nossa taxa de juros. Então, vai ter os juros de 25%, que é a alternativa C, tá? Isso é para mostrar para vocês como a gente às vezes é enganado, tá? A gente é um juros que aparenta ser baixo, mas na verdade é muito, muito alto, tá? Se você sendo cobrado por 25% de juros, é um quarto do que você está devendo, tá? É muita coisa. Tá? Um quarto por quê? Né? Porque você tem 25%. O que é 25%? É 25 sobre 100. Dá para simplificar dos dois lados? Dos dois lados, não, em cima e embaixo? Dá. Se dividir em cima por 25, dá 1. Dividir embaixo por 25, dá 4. Então 1 sobre 4 é um quarto do quanto que você está pagando. Esse é o juros cobrado. E é muita, muita coisa. Beleza? Se a taxa de inflação mensal for de 10% durante 12 meses seguidos, determine a taxa de inflação anual, tá? Bom, fácil, né? A gente tem uma taxa de inflação de 10%, 12 meses. 12 meses é um ano, tá? Ele quer anual, então tá, eu tenho 10%, que na verdade é 0,10, em 12 meses, 12 vezes 0,10, 12 vezes 10% dá 1,2, e aí nesse caso, né, esse 1 a gente não ignora ele, né? No caso, esse 1 ele foi se acumulando, então seria 120%, né? Depois da vírgula a gente começa a contar, então depois da vírgula aqui seria 20%. Se tem 1 na frente, 120%, nossa inflação anual, 120%, certo? Errado de novo, tá errado, não é 120%, tá? Por que não é 120%? Porque, pô,
você aumentou 10% esse mês, aí mês que vem aumentou mais 10% do preço que eu atingi esse mês. E aí aumentou mais 10%, depois vai aumentar mais 10%, mais 10%. Ele não aumenta 10% igual sempre, não é o mesmo 10% que aumenta em cima de um produto, tá? Não é o mesmo 10% que aumenta em cima de um produto. É 10% em cima do valor anterior. Então sempre você vai aumentando 10%, tá? Como assim? Assim, ó. Produto custa lá, P. O valor do produto é P. No primeiro mês, aumenta 10%, ou seja, P vezes 1, ou seja, ele continuaria do mesmo jeito, mas aumentou 10%. Então, no primeiro mês, vai ser o P vezes 1,10, ou seja, é um aumento de 10%. No segundo mês, vai aumentar mais 10%. Então, no segundo mês, quando fechou o primeiro mês, o produto custava isso. Quando começou o segundo mês, ele falou assim, bom, o produto custa isso aqui, esse seria o nosso novo P, e aí eu vou aumentar 10%, tá? Então, eu vou aumentar mais isso. Então, perceba a diferença que acontece aqui. A gente fala que isso aqui é um juros composto, porque é juros em cima de juros, tá bom? Não é simples, não é um juros simples. No terceiro mês, isso aqui tudo seria o nosso preço. E eu vou aumentar mais 10% em cima do produto, tá? E aí você já entendeu, até 12 meses, tá? E aí dá pra gente montar nossa fórmula lá, que é essa daqui, ó. O preço final vai ser, na verdade, o preço inicial. 1 mais I é quanto? 10%. Então, 1 mais 0,10. Ok? 1 mais 0,10. Elevado a N, que seria a quantidade de períodos aí que se passou. No caso, a taxa é mensal, vai passar 12 meses, tá? Que dá isso aqui, ó, que na verdade nada mais é do que o que a gente escreveu, ó. A gente meio que deduziu essa fórmula. O preço final aqui, né, o capital final, vai ser o preço do produto. Isso aqui está escrito tudo errado, mas tudo bem. O nosso C final aqui vai ser o produto, e aí, ó, 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10 vezes 12 vezes. Então, elevado a 12, tá? Potência de 12. E aí, a resposta, na verdade, ela não estava assim, né? Ele quer só a taxa de inflação, eu vou mostrar já como estava a resposta, mas vamos ver aqui quanto que dá. Se você fizer essa... eu repeti a conta. Se você fizer essa conta aqui, ó, vai dar P vezes 3,13, que na verdade arredondando dá 14. Se você fizer nessa calculadora, você pega 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, e aí você chega nisso daqui, tá? E aí nesse caso aqui, esse 3 aqui, ele é sim o nosso, a gente tem que desconsiderar ele, tá? Tem que tirar 1 daqui. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente sempre colocou 1 aqui na frente, então 1 era equivalente ao preço que já estava, tá? Então a gente tem que tirar 1 daí. E aí vai ficar 2,13, que na verdade dá 213,8% de inflação anual, tá? Essa é a taxa anual de inflação em um ano, tá? Tendo a inflação correndo 10% por mês, no final do ano você não vai ter 120%, você vai ter 213%, é quase o dobro, quase, não é o dobro, mas é quase o dobro, tá? A resposta desse exercício, na verdade, ela não estava com toda a conta feita, porque como é uma conta muito complicada de fazer, complicada que eu digo é muito extensa, né? 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, não tem necessidade, né? O lance é você encontrar o raciocínio aí do bagulho, que seria isso aqui, né? Essa aqui é a taxa de juros, que é exatamente o que a gente escreveu, ó. 1,1 elevado a 12 menos 1, ó. 1,1 elevado a 12, depois a gente tirou 1, tá? Então seria isso daqui, é isso daqui. Tiramos 1 e depois multiplicando por 100%, né? Ó, 2,1 a gente multiplicou por 100%, e aí chegamos aqui no 213%, beleza? Então essa aí, o resultado final do exercício lá, né, é esse daqui lá no gabarito, é isso daqui, tá? Mas eu fiz a conta aí para vocês verem a diferença que dá de uma coisa para outra, beleza? VUNESP aí, o quadro reproduzido na revista Veja, em 95, né, 7 de junho de 95, aqui eu tô postando essa aula dia 10, 3 dias atrasado, só um pouquinho da matéria, vamos lá, esse quadro vai mostrar quanto que rendeu os investimentos do início de 1995, ou
seja, do primeiro dia de 95 até dia 31 de maio desse ano. Tá? E aí a gente vê, ó, se você investiu no ouro, quanto rendeu o investimento do início do ano até 31 de maio, descontando a inflação. Tá? Então, quando desconta a inflação, você pode calcular o valor direto, sem ter que considerar a própria inflação. E aí vem, né, essa tabela, como que a gente faz para ler? Bom, parece meio óbvio, tá? E é mesmo. Se tá para baixo, é porque você perdeu. Se tá para baixo, tá negativo. Então, ao invés de ter valorizado, você perdeu dinheiro. Então, se você colocou R$1 lá, você perdeu 3,7%. Se você colocou R$1 lá, você perdeu 21%. Se você colocou R$1 lá, você perdeu 18%. Se você colocou R$1 lá em CDB, você ganhou 10%. Entendeu? Tá para baixo, você perde. Tá para cima, você ganha. Basicamente assim, tá? Beleza, então. Considerando esses dados, vamos supor que uma pessoa no primeiro dia útil de 1995 tenha investido na poupança metade das economias e investiu no dólar a outra metade. Então ela tinha um tanto, você tem um tanto de dinheiro, e você fala, bom, essa metade aqui eu vou colocar num investimento e essa outra metade eu vou colocar em outro. Normalmente as pessoas fazem isso, você investe em várias coisas, por quê? Porque se você colocar tudo num lugar só, vai que quebra. Vai que esse bagulho ele só cai. Imagina, você investir tudo que você tem aqui, ó, no Ibovespa. Você perdeu um monte de dinheiro, tá? Então a gente dilui os investimentos para a gente não correr esse risco de perder tudo, tá? É claro que se, por exemplo, se você acaba investindo em CDB e em dólar paralelo, você vai ganhar um tanto. Se você sempre tivesse investido tudo em CDB, você teria só ganhado, tá? Mas aí você faz a segurança, tá? Faz parte, você cria uma segurança e você sabe, putz, eu sei que se eu colocar tudo aqui, ou eu ganho muito dinheiro, ou eu vou perder muito dinheiro. Então eu vou ficar no meio termo, tá? Então eu vou investir em 2 lugares. Então a gente acaba investindo em 2 lugares para quem investe aí, tá? Então a pessoa investiu metade num lugar, metade no outro, tranquilo, normal. E o rendimento global, ou seja, o investimento total, todos os investimentos dela, o tanto que ela ganhou ou perdeu, no final saiu que na verdade ela ganhou R$400, tá? Quanto que ela investiu ao todo? Ok? Então, ó, ele investiu na poupança, que é a poupança, investimos aqui, ok? E investimos onde? No dólar paralelo. Então, ó, se liga. Na poupança ela ganhou, no dólar ela perdeu. Só que, como a poupança deu mais, ó, a poupança você ganhou 7%, no dólar você perdeu 6%, ou seja, você vai sair ganhando, né? Então, no final ela ganhou R$400, tá? Do começo do ano até maio, tá? Então, valeu a pena, tá? Valeu a pena que ela ganhou, saiu ganhando R$400, tá? Então, quanto será que ela investiu ao todo, sabendo o tanto que ela ganhou e quanto que cada um rendeu? Vamos pegar as economias investidas, tá? É CI, tá? As economias iniciais aí investidas, tá? É o total que ela tinha. Metade, ó, 0,5 ela investiu na poupança. 0,5 ela investiu no dólar. Metade na poupança, metade no dólar, tá? Como que funciona então? Vamos montar nossa fórmula. Os R$400 que ela ganhou R$400? Ganhou 400. Como que a gente calcula isso aí? Bom, ela tem o tanto que ela investiu na poupança vezes 7%, tá? Ó, o tanto que ela investiu na poupança, que na verdade é metade, então isso aqui é o tanto que ela investiu na poupança. Ó, investiu na poupança, 0,5, vezes 7%. Então o ganho dela de 7% vai somar nos R$400. Tá bom? Então, ó, o tanto que ela investiu na poupança vezes 7% é o tanto que ela ganhou na poupança, tá? E depois a gente vai ter que juntar com o tanto que ela ganhou no dólar paralelo. Mas ela ganhou no dólar paralelo? Não. Ela perdeu no dólar paralelo. Se ela perdeu no dólar paralelo, aqui a gente não soma. Aqui a gente tira. Tá? Então a gente vai tirar o tanto que ela investiu no dólar paralelo vezes a taxa do dólar paralelo. O tanto que ela investiu vezes a taxa é o tanto que ela perdeu no dólar paralelo. Então, por isso que é menos, tá? Se ela tivesse investido em CDB também, tá? A gente pegaria o tanto que ela investiu em CDB
e multiplicaria por 10,07, somando. A gente ia somar, porque no CDB a gente ganha, nesse período aí a gente ganhou com o CDB, a gente não perdeu. E se fosse no Ibovespa? Se fosse no Ibovespa, a gente ia fazer a mesma coisa, que a gente ia tirar, tá? Aqui, ó, na verdade aqui tem o sinal, a gente colocou o sinal de mais aqui, só que ele fica implícito, tá bom? Então o que ganha soma, o que perde tira, e aí a gente faz a conta, né? O que é 7%? É 0,07. O que é 6,2%? 0,062. Tá? Lembrando, o número que está aqui logo depois da vírgula é da dezena. Então, se tivesse um 1 aqui, seria 17. Se o 7 tivesse aqui, seria 70. Mas é 7. Então, coloca outro zero aí, 0,007. Tá? Beleza. Faz a multiplicação. Meio vezes 0,7. 0,07. E presta atenção, o que eu falei? Eu disse meio vezes 0,07. Você não precisa ficar rachando a cuca para poder calcular isso aqui. Não, ó, é meio vezes 0,07. É metade. Metade de 0,07. Quanto que é metade de 7? Bom, a metade de 6 eu sei que é 3. Metade de 7, metade de 4 é 8. Não, metade de 6 é 3. Metade de 8 é 4. Metade de 7 é a metade disso, então é o que está no meio. 3,5. Então eu vou pegar metade disso daqui. Aqui é a mesma coisa, metade disso daqui, que vai cair nisso daqui, ó. 0,0, ó, 0,0. Metade de 7 é 3,5, então 35 aqui, ok? Metade de 62 é 31, então 31 está aqui. 3 casas para vírgula, porque a gente já tinha 3 casas para vírgula, tá? E aqui a gente tinha 2, mas ficou 3 porque esse 5, ele é metade, lá a metade que representa, tá bom? E aí a gente faz 0,35 menos 0,31 vai dar 0,04. E olha como está funilando, né? A gente está chegando aqui, ó. Nosso CI tá passa aí. E aí isso aqui vai passar dividindo, tá? Vai passar dividindo para lá, tá? Bom, 4 dividido por 4 dá 100. Então, corta o 4 dá 100. Só que a gente tem quantas casas depois da vírgula? 3. Então a gente adiciona aqui em cima 3 casas depois da vírgula. E a gente vai ver que o nosso CI é 100 mil reais, tá? Então a pessoa investiu 100 mil reais no total. Ela investiu 50 mil em poupança e 50 mil em dólar paralelo. Ela investiu tudo isso, tá? A quem possa, né? Investir 100 mil reais, né? Então eu tô com esse dinheiro sobrando aqui, vou investir. Quanto? 100 mil reais. Putz, 100 mil reais, não tem gente que consegue investir, né? A gente usa. Tem quem invista e tem quem usa. Aí beleza, então no total aí a pessoa investiu 100 mil reais. Vamos lá. Pedro e João são concorrentes na venda de carnês. Em maio eles venderam o mesmo tanto de carnês. Top. Em junho, Pedro conseguiu aumentar em 32% as suas vendas. Porém, nesse mês de junho, as vendas de João foram 25% superiores às vendas de Pedro. Ou seja, o Pedro aumentou as vendas dele. Só que o João aumentou mais ainda. Aumentou mais ainda em cima do que o tanto que o Pedro aumentou. Em relação ao mês de maio, de quanto foi o aumento nas vendas de João? Tá? Pergunta boa. A gente sabe quanto que o Pedro aumentou em relação a ele mesmo. E a gente sabe quanto que o João aumentou em relação ao Pedro. Mas quanto que o João aumentou em relação a ele mesmo? Essa que é a dúvida. Vamos lá. Em junho, Pedro em junho, tá? O Pedro em junho, ele aumentou o que ele tinha, que é o Pedro em maio, mais 32%. Então, 1,32. Isso aqui é o que o Pedro ganhou em junho. O João, em junho, ele aumentou o que o Pedro ganhou em junho, mais 25%. Então, P de junho vezes 1,25. Show, tranquilo, tá? A dúvida é quanto que o João aumentou em relação a ele mesmo. E aí vem o lance aqui. Como que a gente faz para transformar isso aqui, né? A gente sabe que o PJ aqui é isso daqui, tá? E aí vai ficar isso daqui, ó, né? PJ é o Pedro em maio vezes 1,32 vezes 1,25. Mas aí se você ver bem, a gente fazer o cálculo aqui, a gente ainda está vendo o João em relação ao Pedro. Então como que a gente faz para achar o João? Né? O preço do João em maio. O preço do João não, tanto que o João vendeu em maio. A gente não precisa, porque atente-se.
Em maio eles venderam o mesmo número de carnês. Então, na verdade, o Pedro em maio vendeu o mesmo tanto que o João em maio. Então eu posso substituir o Pedro. Eu não substituí. O Pedro em maio é a mesma coisa que o João em maio. Então se deixar Pedro em maio e o João em maio dá na mesma. Que é isso que eu fiz, aparentemente, né? E aí se você multiplicar 1,32 vezes 1,25, você vai ficar com 1,65, ou seja, o que é o J? Você pega o que o João vendeu em maio, que é 1, e aí teve um aumento de 0,65. O que é 0,65? É 65%. Então teve um aumento de 0,65. 0,75 dá 65%. O João aumentou suas vendas em 65%. Beleza? FGV aí, um vendedor recebe mensalmente um salário fixo de R$800. Tranquilo. Só que aí ele ganha uma comissão de 5% sobre as vendas dele. Da hora. Então ele ganha R$800, tudo que ele conseguir vender, ele ganha mais 5% sobre a venda. Tá? Então se ele vender R$100, ele ganha R$5, tá? 5%. Em geral, numa média aí, a cada 2 horas e meia de trabalho ele vende o equivalente a R$500. Putz, então é muito melhor do que eu estava imaginando. Em 2 horas e meia ele vende R$500. Tá? Beleza. E ele ganha 5% em cima disso aí. Qual o seu salário mensal em função do número X de horas trabalhadas por mês? Beleza. Então a gente vai ter que fazer uma função aqui. A gente vai ter que escrever uma equaçãozinha aí. Qual o salário dele em função do número X de horas? Por quê? Porque 800 é fixo. Ele ganha 5%. 5% em quê? Do que ele vende. Só que o que ele vende depende do tanto de horas que ele trabalha, né? Porque ele está falando que em geral ele ganha isso. Então a gente consegue calcular, pô, se a cada 2 horas e meia ele vende 500, significa que, sei lá, em 5 horas, que seria o dobro, ele vai ganhar 1.000. E ele ganha 5% em cima disso. Ou seja, a gente consegue calcular em relação ao tanto de horas que ele trabalha, o tanto que ele está vendendo, tá? Então vamos lá. Na alternativa A, né? O salário dele, S, vai ser 800, que é fixo, mais 5%, tá? 800 dele é fixo. Mais o quê? Mais os 5% de venda em tantas horas, tá? Só que quanto que ele ganha por hora? Tá? Calma. Ok. Vamos retomar, ó. 5% que ele ganha por hora, tá? Ele ganha 5% que ele ganha alguma coisa aqui, que a gente vai ver quanto que é por hora, ó, X horas por hora. Quanto que ele ganha então? Vamos calcular. Por hora ele ganha quanto? Ele ganha 500 dividido por 2,5, porque 500 é o tanto que ele ganha a cada 2 horas e meia. 2 horas e meia ele ganha 500. Então se você efetuar essa divisão, você descobre quanto que ele ganha por hora, que é R$200 por hora. Se você dividir 500 por 2,5, você vai ver que dá 200. O que é esse 200? R$200 por hora. Dá para fazer pensando assim, ó. 2 horas e meia, ele ganha 500, tá? Então, quanto que é 2 horas e meia? Eu vou escrever por meia hora, tá? Meia hora, meia hora, meia hora, meia hora, meia hora. Cada 5 meias horas dá 2 horas e meia, ó. 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas e meia. Como que eu faço para diluir esse 500 aqui? Bom, são 5, então cada meia hora ele ganha 100. Tá? Para ficar bem exemplificado, cada meia hora ele ganha 100. Se a cada meia hora ele ganha 100, em 2 horas ele ganha 200. Beleza? Para você ver que faz sentido. Tá bom? Beleza. Então ele ganha R$200 por hora. Então, o salário dele é R$800 fixo, mais 5% dos R$200 que ele ganha por hora. Tá? Beleza? 5% é o quê? 5% é 0,05. Tá? 0,05 vezes esse 200 dá 10. Então o salário dele nada mais é do que 800 mais 10 vezes X. Ou seja, cada hora que ele trabalha, ele vai receber R$10. Beleza? Então cada hora que ele trabalha, ele ganha R$10. Ó. Se ele trabalhar 1 hora, vai ganhar 1 vezes 10 dá 10, mais 0. Então 1 vezes 10 dá 10, mais 800 dá 810. Então ele vai receber lá mais R$10. Por quê? Porque ele trabalhou 1 hora, ele vendeu um tanto suficiente aí para trabalhar, para ganhar mais R$10. Tranquilo? Então essa seria a nossa
nossa equaçãozinha, nossa função aí. Beleza. E aí, tá falando aí que ele costuma trabalhar 220 horas por mês. O que é preferível? Um aumento de 20% no salário fixo ou um aumento de 20% na taxa de comissão? Ele coloca 20% de 5 para 6. O que é isso? Né? Calma, amiguinho. Vamos ver o que é isso. Bom, vamos ver então. Se ele aumentar 20% do salário fixo, o que significa isso? Estou na B. O que é o aumento de 20% no fixo? O aumento de 20% no fixo é eu pegar meus R$800 que eu ganho, ó. Vamos pegar nossa função, os 800 que ele ganha, tá? E eu vou aumentar 20%, então eu vou multiplicar por 1,2. Sempre que você aumentar, você multiplica por 1,2. E aí continua no mesmo jeito, mais 10 vezes. O que é 220? 220 aí porque ele trabalhou 220 horas, tá? Então o que era X fica 220. Vamos fazer a conta. 800 vezes 1,2 é 960, então realmente houve um aumento. Mais 220 vezes 10 dá 2.200. E aí o salário dele final vai dar R$3.160. Beleza. Se ele ganhar 20% a mais no fixo, ele vai ganhar R$3.160. Tá bom, isso trabalhando 220 horas por mês. Se ele trabalhar essas 220 horas e eu quiser aumentar 20% na comissão dele, na comissão, então eu vou aumentar 20% na comissão. Aí você fala assim, pô, se eu vou aumentar 20% na comissão, então que era 5 vai virar 25? Não, que era 5 não vai virar 25, tá? Presta atenção, o que significa essa legenda aqui de 5 para 6? Ó, R$800 fixo, ó, peguei essa equação aqui, tá? Beleza? Essa equação. R$800 fixo, mais 0,5%, e aí vem, ele vai ganhar um aumento de 20% nos 5% dele. Então, o que era 5%, ele vai ganhar mais 20% a mais em cima dos 5%. Então, 20% a mais em cima dos 5%, tá? E se você fizer essa conta, você vai ver que dá 0,06. Por isso que aqui está escrito aqui, ó, de 5 para 6, porque o que era 5% de comissão agora virou 6% de comissão. Beleza. E aí ele ganha 200, né? Esse 200 aqui, ó, vai ser o 0,6 dos 200 que ele faz por hora, só que aí ele ganha a comissão de 0,6. Então vamos efetuar todas essas multiplicações. 200 vezes 220 dá 44 mil, e aí 6% disso, se você fizer essa conta, vai dar 2.640. Então o fixo dele, mais a comissão de 2.640, ele ganha R$3.440. Então o que compensa mais? Compensa mais aumentar 20% na comissão dele, beleza? Bom, eu acho que acabou? Acabou, então... Opa, isso aqui nunca aconteceu. Então, beleza, vamos lá. Passar tudo aqui de novo, só para deixar aqui para vocês. Bom, projeção, então, rapaziada, essa aula foi um pouco longa, mas é porque eu queria fazer todos os exercícios que eu achei mais pertinentes, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem em casa aí se você pode. Espero que vocês estejam conseguindo estudar, conseguindo se focar, conseguindo se cuidar, beleza? Muito obrigado pela atenção. Estudem, fiquem em casa se você consegue. Lave bem as mãos caso você tenha que sair de casa depois quando você voltar, beleza? Cuide da sua família e cuide de vocês aí, beleza? Muito obrigado, mal posso esperar pra gente poder se reencontrar de novo, beleza? Valeu, rapaziada, muito obrigado, falou!